Hoje é dia 11 de junho, a gente está aqui, eu estou me preparando agora para a consultoria que eu vou dar e eu estava pensando nisso, como é que eu posso compartilhar com vocês alguma coisa do que eu estou passando agora que vai ajudar de alguma forma. Então, a consultoria que eu estou dando é para a parte financeira para a empresa, mas o que eu queria contribuir com vocês e compartilhar é o seguinte: toda vez que eu entro numa empresa e começo a entender um pouco melhor a parte financeira, eu começo a ver vários outros problemas que precisam ser tratados, nunca é só o financeiro. E eu queria dar um passo atrás e mostrar um pouquinho antes, né, o que gera esse tipo de problema de uma forma mais lúdica aqui. Então, eu vou pegar aqui, vamos lá. Olha só, aqui nós temos as cores e aqui nós temos o tempo do empreendedor, da pessoa que está à frente da empresa, do empresário. E ao longo dos anos, a gente desenha uma linha aqui, então aqui é o tempo passando, né? Então o que acontece lá? Quando a pessoa abre o negócio, vou sentar para ficar mais fácil, olha só, aqui está o amarelo aqui, é o produto ou o serviço que a pessoa vende. Então o que acontece? Vamos dividir aqui o tempo da pessoa, mas vamos só falar aqui de vendas. Então, geralmente, o que acontece quando a pessoa começa o negócio, né? Vamos dividir, vamos considerar aqui é o tempo do empreendedor. Então, o que acontece? Ó, no começo, ele vai dividir a atenção dele geralmente com duas coisas, que é vendas, ou seja, vamos dizer que do total de tempo que ele tem no dia, ele está aqui se dedicando metade do tempo para vendas, metade do tempo para oferecer o produto ou serviço, então, ou seja, a operação ou a questão de entregar mesmo o serviço, geralmente começa assim. Então, ele está lá se dedicando a isso. E ele tem uma limitação, né, aqui no dia dele de horas que ele se dedica para isso. Vai passar um tempo, quando as coisas começarem a desenvolver, vamos colocar aqui nesse primeiro marco aqui, que ele vai se dedicar para isso da mesma forma, o produto ou serviço ali. Ele vai ter a dedicação em vendas, geralmente as vendas aumentam um pouquinho, então ele vai estar um pouquinho acima aqui, está crescendo o negócio, né? E aí vai entrar aqui uma outra questão, que é a administração, que vai ser compra de insumo, compra dos produtos. Isso começa a levar um tempo maior dele, porque o negócio está ganhando mais corpo, está começando a vender mais. Então, geralmente, né, como ele tem uma limitação de horas por dia, ele vai dividir o tempo dele ali nesse tipo de coisa. Então ele para de vender tanto e começa a se dedicar também a essa parte de administração. Depois o negócio vai ganhando corpo e aí, como vai aumentando, ele ainda tem que entregar o que precisa entregar ali e geralmente ele vai precisar de ter uma dedicação maior até nisso. As vendas continuam, ele tem uma demanda administrativa e, como o negócio vai aumentando, ele precisa trazer pessoas ali para ajudar ele. Então, você vê que o tempo do empreendedor, à medida que o negócio vai crescendo, geralmente ele vai tendo que ficar mais horas dedicados ali ao negócio, porque agora, como o negócio vai aumentando, ele vai tendo necessidade de ter mais gente, ele vai ter uma demanda maior de administração ali, de contas a pagar, receber, vai ter a questão também de compras mesmo, de insumos que tem que, né, para manter o negócio funcionando, material de escritório, muita coisa, material de limpeza. E aí ele vai começar a ter uma outra variável aqui, que é a gestão de pessoas. Então, você vê que o que passa de uma demanda, né, de produto venda, serviço venda, ele vai aumentando a demanda para administração, depois já vai tendo que fazer a gestão de pessoas,
E o negócio, vamos dizer, ele tá crescendo, está indo bem, mas ele vai tendo cada vez mais demanda no tempo dele, certo? Então depois o que acontece? Vai ter lá a dedicação no produto e serviço dele, ele vai ter, né, a parte de vendas, ele vai ter a administração que vai começando a pesar um pouco mais e ele vai ter também a questão de pessoas que vai demandar um pouco mais. Então, você vê que à medida que o negócio vai melhorando, o negócio vai demandando mais do tempo da pessoa que está à frente da empresa. E aí chega aqui, né, à medida que o tempo passa, a pessoa ela fica cansada, frustrada, ela começa a perceber que o mundo dela virou a empresa e ela está sendo cada vez mais sugada, cada vez mais demandada. E ela precisa resolver a questão de pessoas, precisa resolver a questão de produto, precisa resolver a questão de vendas. Então, a realidade de muitas pessoas que eu converso, né, passa por isso aqui de alguma forma ou de outra. E quando chega aqui, a pessoa está cansada, a pessoa até tem algum resultado financeiro, mas ela já está muito frustrada porque ela não consegue fazer a coisa girar sem ela estar por perto. E tem um outro problema ainda. Muitas vezes começa a ter um problema sério que é gerado pela falta de uma coisa aqui, que é a gestão de resultado. Porque o que acontece? Geralmente quando a pessoa está aqui, qual que é a saída que ela precisa, né? Ela precisa de mais pessoas para ela conseguir, né, reduzir as horas que ela vai precisar dedicar para isso. Então, para ela ter mais pessoas, por exemplo, ela passar aqui para uma outra pessoa cuidar dessas pessoas e ela não ter que ficar se dedicando tanto ali, ela tem que ter um investimento, certo? Então, ou seja, ela vai contratar alguém para colocar aqui para gerir essas pessoas. Na parte administrativa, se ela precisar colocar alguém também, ela vai precisar contratar alguém ali para tirar, né, do tempo dela ali, certo? Mesma coisa, vendas, precisa de um time de vendas, precisa de um gerente, um diretor de vendas. Então, mesma coisa. Na questão de operação, de entrega de produto, mesma coisa, tem que investir. E o que acontece? Quando ela chega nesse estágio, para ela conseguir se livrar disso, né? Ou seja, essa dedicação toda que toma o tempo todo dela, que começa a ficar muitas horas, 14, 15 horas trabalhando, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, ela precisa de ter dinheiro, certo? Mas aqui, ela chegou nesse estágio que ela está tão atolada de coisas para fazer e ela não tem uma coisa que é a principal, que é a gestão de resultado, porque ela não tinha tempo, né? Ela estava resolvendo todas as questões da empresa. E ela precisa da gestão de resultado, que é saber, olha, quanto de resultado que minha empresa está dando, quanto de margem que eu tenho nos meus produtos, nos meus serviços. Será que todos os meus clientes estão me dando um retorno? Estão me dando uma margem de lucro? Será que todos os meus produtos ou os meus serviços estão me dando algum resultado? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, para falar a verdade, quando eu converso, né, com os empreendedores, eles estão tão envolvidos em operação e vendas que eles não olham para isso. E qual que é a resposta que eles precisam ter primeiro, antes de contratar cada pessoa dessa aqui, para conseguir aliviar eles? É se eles têm uma empresa que está dando lucro, se eles têm clientes que estão dando lucro, se eles estão em produtos e serviços que estão dando lucro. Se ele tem essa resposta, ou seja, eu sei que esses clientes ou que esses produtos são lucrativos, então eu sei que se eu investir mais aqui num time de produto, ou se eu investir mais no time de vendas, ou para eu fazer uma administração melhor do meu negócio que eu preciso, eu vou conseguir. Eu tenho recurso para isso, eu consigo contratar, eu sei que eu vou continuar lucrativo para isso, eu posso aumentar e crescer ainda mais o meu negócio. Mas o que eu mais vejo acontecer é as pessoas, né, elas não dedicam aqui, né, a contratar essas pessoas, muitas vezes porque já não tem resultado. Então, assim, vira uma bola de neve. Elas vão dedicando cada vez mais o tempo delas, não conseguem ter um resultado, vão se sentindo fracassadas. E a origem de tudo isso, é claro, muitas vezes o negócio cresceu, está dando certo, e a pessoa não entende, fala, poxa, o negócio está dando certo, mas está me consumindo tanto que eu não tenho sucesso no meu negócio, porque eu não consigo perceber isso na minha vida pessoal. E o que eu vejo é justamente isso, as pessoas
que estão à frente do negócio muitas vezes não têm clareza dos resultados e tudo mais, porque muitas vezes a solução não é, às vezes, nem contratar alguém para mexer mais aqui no produto, na operação, é tirar algum cliente ou deixar de oferecer algum serviço, porque aquilo ali não está dando resultado e vai aliviar muito o time que já tem dentro da empresa. Então, essa questão da gestão dos resultados, ela é fundamental dentro da empresa. E é o que eu estou passando agora essa semana aqui, né, na consultoria. A gente chegou justamente nesse passo aqui, né, que os donos estão frustrados porque demanda demais deles, né, o serviço deles o tempo todo. Eles têm uma empresa com vários funcionários e eles não têm clareza dos resultados, ou seja, eles não sabem nem quais produtos ou quais serviços que estão dando resultado para eles, quais não estão, e também não tem a resposta exata de como que eles podem melhorar o negócio deles. Então, o que a gente vai fazer agora é estruturar, né, a apresentação de resultado deles, para eles terem clareza disso, e a gente está nesse passo agora, mas quando a gente chega, né, geralmente para conversar com as pessoas, a gente descobre que existem outros problemas anteriores aqui que a gente precisa tratar, que está relacionado a pessoas, que está relacionado a processos que estão muitas vezes indefinidos. Então, essa realidade aqui, que geralmente eu encontro nas empresas, que eu converso com vários empresários, ou nas empresas que eu estou dando consultoria, e que faz toda a diferença a gestão de resultados para a gente conseguir achar a resposta de tudo isso aqui. E isso é o que a gente está fazendo essa semana. Então, hoje à tarde eu estou indo lá, a gente está tratando a questão de pessoas lá agora, para a gente estruturar alguns processos financeiros, para depois a gente conseguir ter clareza dos resultados para tomar as decisões que precisam ser tomadas para o negócio melhorar. O que é o negócio melhorar? Melhorar resultado, aumentar faturamento, aumentar o resultado mesmo, né, o lucro líquido lá no final, e também melhorar a estrutura do negócio como um todo. Que aí a gente ainda vai descobrir se é contratar mais gente e aumentar, escalar, ou se é reduzir, né, alguns produtos, alguns serviços e ter um resultado melhor assim, para reduzir o tempo dos donos envolvidos no negócio. Então é isso, hoje é terça-feira, estamos trabalhando nisso, hoje tem reunião lá e até sexta-feira com certeza a gente vai andar com várias coisas aqui. Bom, hoje é sexta-feira e eu estou aqui finalizando, né, o trabalho da semana, da consultoria no caso, e foi bem positivo porque a gente conseguiu colocar a pessoa certa no lugar certo e para depois a gente dar os próximos passos de arrumar a questão dos procedimentos, né? Então, a ideia inicial já era de fazer, né, os cálculos de margem, precificação, o custo de cada produto e serviço para cada cliente, só que a gente entendeu que para que isso acontecesse a gente precisa ajustar procedimentos, e para ajustar procedimentos a gente teria que ajustar pessoas, ou seja, quem estava fazendo o trabalho, a gente teve que mudar, a gente entendeu que precisaria mudar, então a gente está, né, fazendo esse trabalho agora, e o como, a gente está entendendo como que é feito o trabalho hoje, para depois a gente poder mudar. Então a gente não pode deixar parar o serviço, né, como a gente vai trocar a pessoa, então a gente está entendendo como é que funciona hoje para depois a gente mudar. E nesse meio tempo eu estou fazendo aqui o trabalho também de analisar balanço, pegar, né, as movimentações que eles têm diárias ali para eu entender como que isso está sendo feito para depois a gente dar os próximos passos. Mas como a meta da semana era a gente conseguir que essa pessoa entrasse para trabalhar lá e começasse a entender qual é o serviço, para que daqui a pouco a gente tome outras decisões, a gente conseguiu fazer. Estou feliz com a contratação que foi feita, acredito que vai dar muito certo e agora eu já comecei a fazer esse trabalho aqui na parte de números mesmo, de planilhas e tudo, para começar a entender. Então, assim, é o que eu falei, né? Geralmente, quando entra numa empresa, a gente vai para um problema, só que a gente começa a descobrir vários outros problemas. Então, a gente está passando por pessoas primeiro, para depois começar a mexer com processos, para depois a gente chegar nos números, que geralmente o que acontece é isso, né? No financeiro, geralmente é onde chegam as consequências das ações que já foram feitas na empresa toda. Então é isso, essa semana foi muito boa, conseguimos evoluir nisso aí, e na semana que vem a gente segue com as questões de números para a gente conseguir alinhar as outras coisas. É isso.